Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a URGS ontem fez a sua prova de redação e seguiu, né, algumas características que já vinham aparecendo nos últimos anos, mas também trouxe uma questão diferente, que é a utilização de dois textos. Como o pessoal está perguntando muito sobre como que poderia ter abordado, enfim, eu resolvi fazer uma análise, tá, dessa prova, né, para que talvez acalme ou que mostre o melhor caminho, que eu acredito, né, que seja o melhor caminho para fazer essa redação. Ela seguia o mesmo padrão de situação comunicativa dos outros anos, tá? A grade de correção não mudou nada, mas teve esse elemento diferenciado. A gente sabe que a URGS fazia tempo, na verdade, que não fazia 2 anos, né, com algo diferente. No ano passado já tinha a questão da construção do memorial, além do texto base, e neste ano trouxe um outro texto, né, para fazer também a incrementação de argumentação e intertextualidade. Então, antes de ler esse texto, que eu acredito que a gente não vai nem ler, tá, por conta do tempo, a gente vai começar pela própria situação comunicativa. E eu penso que o ideal aqui na URGS é sempre dissecar tudo que eles querem, porque são muitas informações. E para a gente não se perder e não esquecer, né, de colocar nada no texto que a gente vai escrever. Então, eles colocaram um texto base da Folha de São Paulo. Então, é o Estudar para Quê, né? Um ciclista, vencedor do prêmio Jabuti Acadêmico, economista pela USP, pesquisador do INSPER, e também é um visitante das universidades de Colômbia e Stanford, né? E foi publicado no jornal Folha de São Paulo. Então, vejam que foi acessado em 24 de setembro de 2025, está disponível, né, na Folha, é um texto de uma página, ok. Não me parece que eles pegaram só uma parte, ele está na íntegra, tá? Então é isso. E daí a situação comunicativa diz o seguinte: a partir desse texto, considere a seguinte situação. O texto foi publicado em uma coluna de opinião do jornal Folha de São Paulo. Logo, ele recebeu todo tipo de comentário, algumas críticas bem fundamentadas, alguns elogios, muitas opiniões e também, como é bastante comum hoje em dia em redes sociais, fóruns de discussões, etc. Vários comentários violentos. Então, teve gente que concordou, teve gente que não concordou, teve gente que explicou realmente por que pensava daquele jeito, né? Tem gente que acaba sendo ignorante, né? E escreve apenas um achismo sem embasamento nenhum, enfim, normal. Em função dessa situação, qual situação, tá? A função de ele ter sido, né, colocado numa coluna de opinião e de ter recebido muitos comentários, tá? O jornal resolveu lançar uma edição especial de um caderno. Então, a Folha de São Paulo resolveu lançar uma edição especial de um caderno, onde serão publicados textos que discutem de forma substancial as ideias do artigo do França. Então, olha só, o que eu tenho de informação? Essa edição especial vai ter texto sobre as ideias desse artigo, tá? Então, textos sobre o artigo, certo? O jornal estabeleceu apenas um critério para aceitar inscrições. O texto enviado deverá ter sido previamente escolhido por uma escola. Então, esse vai ser o texto. Esse texto vai passar por uma banca escolar. Portanto, ele será representativo do debate feito no interior dessa instituição. Ou seja, ele, né, é de uma banca escolar, então, a partir de um debate na escola. Entenderam? Então, vai ter um caderno especial, no qual textos sobre esse artigo serão colocados, mas, previamente, esses textos terão passado por um debate dentro de uma escola e a escola queria escolher o texto para ir para esse caderno especial da Folha de São Paulo. O fato é que sua escola decidiu participar do processo promovido pelo jornal e você decidiu participar também. Então, vocês não estão representando nenhuma comissão, nenhum grupo. O teu texto individual, da tua opinião, tá? Foi colocado, né, nessa escola.
Para tanto, a escola forneceu informações importantes para enriquecer o debate, sugerindo a leitura de parte da introdução do estudo Evasão Escolar e o Abandono, um guia para entender esses conceitos, publicado no Observatório de Educação, Ensino Médio e Gestão do Instituto Unibanco. Ou seja, para fazer esse debate, para escolher os textos, para ir para esse caderno especial da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, tá? A escola trouxe várias informações sobre o assunto, tá? E sugeriu a leitura desse texto aqui, que foi feito pelo Instituto Unibanco, certo? Eu tenho, então, várias informações. Eu tenho um artigo de opinião do França. O texto que deverá ser feito é sobre as ideias dessa opinião do França. Os textos que foram para esse caderno, que serão, né, que irão para esse caderno, terão sido escolhidos por uma escola que fez um debate sobre o assunto, mas para ajudar no embasamento, trouxe ainda um outro texto que é a introdução desse material aqui, certo? Tenho tudo isso de informação. Ora, como você já deve ter percebido, o texto de França é opinativo. Nele, o autor apresenta seu ponto de vista sobre dificuldades encontradas por jovens, em especial os mais desfavorecidos, para se manterem na escola, e também sobre a relação entre a educação desses jovens e o mercado de trabalho. O texto da introdução é predominantemente informativo. Nele são fornecidos dados que ilustram o problema da evasão escolar no Brasil, além de apontar possíveis causas disso. Então eu tenho a opinião, que eu tenho que dizer qual é a minha opinião sobre a opinião do França, e eu tenho um texto de introdução com informações sobre o assunto. De certa forma, podemos considerar que, no primeiro texto, o autor lança um olhar crítico ao futuro, ao argumentar que para muitos que vêm de origens desfavorecidas, o retorno da educação é menor. Quando chegam ao mercado, eles enfrentam discriminação e têm menos oportunidades do que os filhos das elites. No segundo texto, vemos um olhar para o presente, ao afirmar-se que existem percalços e negações diárias do direito à educação que aumentam a probabilidade de os jovens não darem continuidade aos estudos. Pois bem, a situação que está sendo proposta aqui é você escrever um texto na modalidade dissertativa, que é a nossa redação, que é o que a URGS sempre pede, que assume um ponto de vista em relação ao artigo Estudar para Quê, utilizando para isso o levantamento informativo presente na introdução fornecida pela escola. Lendo essa parte aqui, me parece que a gente não precisaria colocar situação comunicativa, tá? É aqui que eu fiquei um pouco em dúvida até, porque olha só, a seleção dos textos apresentados pelos alunos da escola, entre os quais estará o seu, ficará a cargo de uma comissão composta por educadores de diversas áreas do conhecimento, literatura, sociologia, filosofia. Então, a banca da escola, tá? São professores de várias áreas. Lembre que o seu texto poderá ser escolhido pela escola para representá-la na edição especial do jornal. Então, assim, ó, tu vai representar a escola com o teu texto também. Observe que você poderá privilegiar diferentes aspectos presentes no artigo publicado no jornal, formulando opiniões de aproximação ou de distanciamento em relação à análise feita pelo autor. Vocês não são obrigados nem a concordar e nem a discordar. Vocês vão fazer o que faz sentido para vocês. O mais importante, porém, é que você consiga fundamentar de modo bem informado, ético e responsável a sua interpretação a respeito das ideias trazidas para a discussão. É isso que se espera de um debate que seja realmente relevante. Então, assim, me parece que esse texto ele poderia seguir um padrão de redação normal, sem situação comunicativa clara, porque vai passar por uma banca e eles pediram uma dissertação. Mas também, se vocês quiserem, né, deixar claro que vocês estão apresentando esse texto para a escola, para essa banca de professores, que vai analisar esse texto para enviar para o jornal Folha de São Paulo, para essa edição especial desse caderno, também é válido. Mas vocês tinham que seguir aquela mesma estrutura de introdução, D1, D2, conclusão, trazendo as ideias que estão todas aqui, né? O que vocês... Então, qual que seria a tese aqui? A opinião de vocês sobre, né, o texto do França, o embasamento, né, e deixar claro que isso aqui teria como base também esse texto da introdução ali do Instituto Unibanco, tá? É Unibanco, né? Unibanco, tá? Explicar o porquê que vocês pensam desse jeito, trazendo sempre a intertextualidade com o França e com o Unibanco,
mais as opiniões de vocês e mais a fundamentação de vocês. Porque, ó, fundamentar de modo bem informado, ético e responsável. Então, é argumentação e também evidências, repertórios que vocês tenham sobre o assunto. Mesma coisa no D2, na conclusão fazer, né, aquela, que a gente chama de lacinho aqui, né? Vamos fazer aquele texto bonito que a gente termine de uma maneira impactante e ainda o título sobre o assunto. Então, assim, ao mesmo tempo que ele trouxe elementos a mais, né, demandava muita atenção de vocês na hora de escolher ali o que queriam utilizar de um texto e de outro, o que queriam argumentar, o que queriam defender. Mas é o que a URGS vem solicitando, só que me pareceu, né, que tem esse elemento a mais, de um texto a mais que poderia causar dúvidas. Talvez tenha sido um pouco mais demorado para fazer, acredito que sim, até pelos, né, relatos que estão chegando até mim. Mas o tema, né, do assunto ali, o assunto é muito gostoso, que é a questão de educação e que faz parte do cotidiano de cada um de vocês. Então, me parece, assim, que dava para ter feito vários textos bons, né, bem embasados, bem trabalhados, apesar ali da complexidade maior, né, da formulação da proposta. Mas eu, de maneira geral, gostei do tema, achei legal, achei interessante, acho que sim, vai ser um bom divisor também ali, divisor não, uma boa peneira, digamos assim, um bom filtro para a nota, e vamos lá, confiantes, né, de que a gente conseguiu fazer o nosso melhor nesse texto aqui.